dia, pessoal. Tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui falando com vocês. Professor Rafael de Oliveira, diretamente de Brasília, capital federal. É um grande prazer ter vocês aqui logo pela manhã, né? Quarta-feira. Graças a Deus, vamos começar mais um dia de estudo, de trabalho, né? E eu fico muito feliz de poder participar aqui com vocês, desse crescimento de vocês. Tá um pouco frio aqui em Brasília, então vou pedir desculpa aí pelo casaco, mas foi necessário, tá? Sejam todos muito bem-vindos aí, Priscila, Gabi, Angélica, Josinete, olha aí, todo mundo aí firme e forte nos estudos de direito eleitoral, né, pessoal? Concurso aí que se aproxima, um concurso aí que promete aí chamar bastante gente, né, uma vez que é um concurso unificado, e é um concurso que a gente precisa aí, com certeza, se dedicar muito aí para a nossa aprovação, né? Serão muitos colocados na lista ali, a gente tem que estar ali numa posição boa, né? Para que a gente seja chamado até antes que a galera. Olha a Angélica falando que no Rio também está muito frio, né? Pois é, aqui também está bastante frio, pessoal. Mas a gente vai seguindo aí. Ana Kelly aí também, seja bem-vinda. Então, me pediram para fazer uma aula sobre direito penal para o concurso de crimes, para o concurso do TRE unificado. Eu falei, por que a gente não fazer uma aula sobre crimes eleitorais? A gente não tem o edital ainda, mas pode ser que apareça alguma coisa do tipo aí. E aí, beleza, eu falei, bom, vamos lá então, vamos preparar essa aula e tomara que alguma coisa que a gente fale aqui, eu tenho certeza, pode aparecer lá na prova de vocês. Tudo bem? Então, vou colocar na tela aqui, pessoal, para a gente começar a nossa bateria de exercício. Vamos ver se eu apareço agora, aparecer aí no canto da tela, né? E a gente pode dar início aí à nossa aula. Beleza? Então vamos lá para a questão de número um, pessoal, que eu trouxe aí para vocês. Olha aí, questão de 2023, tá? Instituto OCP, promotor de justiça substituto. Pessoal, aqui a aula vai ser num nível um pouco alto, né? Porque a gente precisa treinar num nível um pouco mais alto para que a gente tenha mais facilidade aí na hora, eventualmente, da prova. Então, questões de promotor, questões aí, às vezes, de juiz, mas não importa, são crimes eleitorais e isso pode aparecer aí na tua prova, com certeza. Beleza? Então, vamos lá, então, para a questão de número um, olha aí, ó. Instituto OCP, Ministério Público de Rondônia. Assinale a alternativa correta. Bom, a aceitação do acordo de transação penal, nós não temos a transação penal lá na Lei 9.099, pessoal, de 95, para os crimes de menor potencial ofensivo. Aqui também nós vamos ter, né, no direito, nos crimes eleitorais, não há nenhum problema quanto a isso, né? Então, veja, se eu aceito um acordo de transação penal, a questão dizendo que isso não vai importar a suspensão dos direitos políticos, ou seja, meus direitos políticos vão continuar valendo de maneira normal, né? É isso que diz a letra A. Vamos para a letra B, então. As infrações penais eleitorais de média potencialidade ofensiva, nós sabemos que temos as infrações de menor potencial ofensivo, né, a pena máxima é menor ou igual a 2. As infrações penais de média potencialidade ofensiva, né, a pena mínima é menor que 1, aí a pena máxima pode ser maior que 2, não admitem a suspensão condicional do processo penal eleitoral. Será, pessoal? Será que isso é verdade?
né? A questão tá borrada aí, pessoal, vocês estão conseguindo ver. Para mim aqui tá perfeito, colega. Dá uma olhada aí, dá um F5, muda a configuração aí do teu, aí no cantinho da tela do YouTube, dá para você mudar aqui, ó, em HD. Põe em HD, Geisa, tá? Letra C. O descumprimento da transação penal importa na suspensão dos direitos políticos. Então, eu faço uma transação penal eleitoral e isso vai provocar aí uma suspensão dos meus direitos políticos, se eu descumprir a transação penal. E letra D, o descumprimento da transação penal importará a execução da medida acordada. Então, tivemos um acordo, né? Se houver aí o descumprimento, nós vamos ter a execução da medida acordada. Bom, o que eu queria começar a falar aqui para vocês, começando aí pela base constitucional, Constituição Federal de 1988, algo que costuma cair muito em direito eleitoral. Não dá para errar, mas isso aqui é em concurso, pessoal. É vedada a cassação de direitos políticos. Então, se cair lá na prova de vocês qualquer modalidade de cassação, é para marcar errado, pessoal. Eu não posso. A Constituição Federal está dizendo para a gente, é impossível cassar os direitos políticos de alguém. Então, agora, no caso do Deltan Dallagnol, muita gente publicou aí, os direitos políticos foram cassados, enfim, pessoal, isso não é possível. Tem que saber o que está escrevendo, tá? Cuja, aí sim, a perda ou a suspensão, né, se dará nos casos, olha aí, no inciso 3 do artigo 5º, condenação transitada em julgado, mas não é qualquer condenação transitada em julgado. Tá? Aliás, não é qualquer condenação. Preciso ter uma condenação e essa condição tem que transitar em julgado enquanto durarem os seus efeitos. Beleza? Então, primeiro detalhe que eu queria que vocês prestassem atenção. E aí a gente vem aqui para um julgado que eu vou trazer para você do ministro Dias Toffoli. Olha só, para falar sobre a natureza da transação penal. A transação penal ela não tem natureza condenatória. Então, quando eu aceito fazer uma transação penal, eu não estou sendo condenado. Não. O Ministério Público cede de um lado e eu cedo de um outro. Então, não há natureza condenatória, não há confissão de culpa. E não gera trânsito julgado em material. Se eu descumprir, eu vou poder executar essa transação, o que foi acordado. Pois considero que, embora haja o cumprimento de medidas restritivas de direito ou pagamento de multa, não há ainda processo penal. Não chegamos à fase de processo penal, a transação penal. E não ocorreu a verificação ou mesmo a assunção de culpa da parte transicionante. Quem aceitou a transação penal, ela não está assumindo culpa. Atribuir à transação penal e à sentença que a homologa efeitos condenatórios e a possibilidade de transitar em julgado materialmente, ora, isso violaria o princípio da presunção de inocência. Não é aceitável. Segundo o qual, para que eu fale aí em presunção de inocência, eu preciso do trânsito julgado aí da incidência para a incidência de efeitos penais, o perfazimento ou a conclusão do respectivo processo. Na transação penal, a gente nem chegou no processo, com vistos à apuração profunda dos fatos levantados e a realização do juízo certo sobre a ocorrência e a autoria do ilícito acostado. Então, o ministro Dias Toffoli ele descarta de cara esse caráter condenatório da transação penal. Não é por aí, pessoal. Então, nos termos do artigo 15.3 da Constituição Federal, nós só podemos falar em suspensão dos direitos políticos, jamais em cassação, nós vamos falar em perda ou suspensão, com uma condenação, que, além de transitada em julgado de forma material, ela tenha obedecido um devido processo legal e apure a culpabilidade do cidadão. Isso não ocorre na transação penal. Guardem isso com vocês. Beleza? Então, podemos aí dizer, então voltando para a nossa questão,
que o nosso gabarito é a letra A mesmo, pessoal. Olha aí, ó, de cara, tá? Aceitação da transação penal não vai importar suspensão de direitos políticos. Claro que não. É a transação penal lá do Juizado Especial Criminal, eu faço um acordo, tá? Beleza. Isso não quer dizer que eu estou assumindo culpa. Então não vai fazer com que eu perca os meus direitos políticos. Bom, e a letra B? As infrações de médio potencial ofensivo são aquelas que admitem a suspensão condicional do processo, pois tem a pena mínima, volto a dizer, pena mínima, igual ou inferior a 1 ano. Mas elas não são julgadas no juizado especial criminal. Elas têm a pena máxima maior que 2, então elas vão lá para a vara comum, juizado comum, tá? Pois sua pena é superior a 2 anos. Mas dessas penas eu posso ter a suspensão condicional do processo. Artigo 89 da Lei 9.099. Isso vale também aqui para o processo eleitoral, sem o menor problema. Então tá aí o gabarito mais detalhado para a gente. A letra A, a gente já viu que ela está certa, aceitação da transação penal não importa a suspensão dos direitos políticos. Eu preciso de uma sentença criminal transitada em julgado. As infrações penais de média potencialidade ofensiva não admitem suspensão condicional do processo. Beleza? Aliás, está correto. No processo eleitoral, nós não vamos ter a suspensão condicional do processo eleitoral. Beleza? O processo eleitoral ele tem que andar aí com uma certa agilidade, né? Então, aí a letra B, na verdade, ele quer a correta. A letra B está errada. Olha aqui, ó. As infrações penais não admitem? Admitem. Está errado a letra B. Desculpa. Letra C. Vamos lá. O descumprimento de transação penal importa em suspensão dos direitos políticos. A gente já viu isso, pessoal. Tá? Não vai importar mesmo que ele descumprir, já que não estamos diante de uma condenação criminal transitada em julgado. Ocorrendo o descumprimento, eu vou mandar os autos para o Ministério Público e aí o Ministério Público vai decidir o que ele vai fazer. Ele vai instaurar a ação, né? Vai dar prosseguimento na ação penal. Não quer dizer que eu vou de cara perder os meus direitos políticos. Não é isso. Não é isso. Tudo bem? E letra D. Né? Vamos ver a letra D. O descumprimento da transação penal importará a execução da medida acordada. Já vimos adiante. Não é assim. Descumpriu a medida, a transação penal, toma uma sanção de cara. Não é assim, pessoal. Quem vai decidir isso é o Ministério Público. Ele vai decidir se ele vai propor a instauração ou não. Tá? Aqui é muito parecido com o ANPP, né, pessoal? Se eu descumprir o ANPP, também eu tenho que ver como é que a gente vai dar sequência a isso. Mas quem vai decidir isso é o Ministério Público. Não é de cara aí que nós vamos ter essa decisão. Tá? Olha aí, ó, mais um julgado para a gente do TSE. A aplicabilidade dos institutos da transação penal e da suspensão condicional do processo eleitoral, salvo para os crimes que contam com sistema punitivo especial. Então, a regra é que eu posso tanto transação penal quanto suspensão condicional do processo no processo eleitoral. Não há problema quanto a isso. Tudo bem? Então, se por acaso vierem te indagar isso, você já sabe que não há nenhuma vedação. Bom, próxima questão, uma questão meio bobinha, mas, enfim, não sei o que a banca vai cobrar de você. É que ela está cobrando pena. É triste quando acontece isso, mas aconteceu. Ó. Prefeitura de Balneário Camboriú, pessoal do Sul aí, um grande abraço. FEPESE, né? Acho que eu tenho muito carinho, eu casei lá em Balneário Camboriú, gosto muito dessa cidade. Vamos lá. Em consonância com a Lei 4737 de 1965, né? Código Eleitoral, né, pessoal? Nós vamos ter alguns crimes, né? E a gente precisa ver esse determinado crime aí. Olha aí.
valer-se o servidor público de sua autoridade para coagir alguém a votar ou não votar em determinado candidato ou partido. E aí ele traz algumas opções para a gente. Vamos supor que a gente não soubesse, eu não sei a pena. Pessoal, vocês acham? Vamos tentar pensar. Né? Eu, servidor público, eu faço uma coação para alguém não votar no candidato A ou no candidato B. Será que essa é uma conduta que exige uma reprovação alta ou baixa? É claro que é uma reprovação alta. Então a gente pode descartar aí infração civil, porque é crime, concordam comigo? É crime, claro que é crime. E a gente também, por esse exercício de interpretação aí, eu acho que é mais do que razoável a gente também descartar aí uma eventual contravenção, né, pessoal? Tá lá no artigo 300, tá? Dá uma olhada lá pra gente, ó. Valer-se o servidor público da sua autoridade para coagir alguém a votar ou não votar em determinado candidato, tá? Partido. Pena de detenção de 6 meses, veja que não é reclusão, 6 meses e pagamento de 60 a 100 dias multa, tá? Então, nosso gabarito seria a letra D. Se você eliminasse as contravenções, né, claro que não é contravenção, por que não é contravenção? Porque é reprovável, né, pessoal? Não é um crime anão, nós chamamos, né? Crime anão, um crime menor, uma contravenção. Muito menos uma infração civil, uma infração penal, é um crime eleitoral. Crime. Claro que é reprovável. O servidor fala, não, você não vai votar em tal pessoa. E tinha a letra E, crime de alto poder ofensivo, punível com detenção de até 1 ano. Você podia até ficar na dúvida aqui, né? Mas veja que faz muito mais sentido você marcar como crime eleitoral, punível com detenção e multa. Beleza? Tudo bem? Jean Carlos, seja bem-vindo. Muito obrigado. Ana Rita, também, seja bem-vinda. Questão bem tranquila, bem bobinha, pessoal, mas vamos supor que caia, né? A gente precisa também, às vezes, jogar de acordo com o que a lei cobra da gente. Próxima, aqui uma questão melhor, uma questão mais interessante para a gente. Deixa eu só arrumar aqui meu negócio aqui. Pronto, vamos lá. 2022, uma questão relativamente nova. Olha aí. Senado Federal, consultor legislativo, direito constitucional, administrativo, eleitoral e processo legislativo. Pedro, é importante a gente dizer que todo enunciado, né, principalmente da banca FGV e também das bancas, sempre traz informações importantes para a gente. Então, Pedro, ele foi flagrado oferecendo serviços médicos gratuitos a Antônio. Então, Pedro, ele é médico na cidade, né? E ele vai lá e monta uma barraquinha. Uma barraquinha. Poucos dias antes da eleição municipal, lá na praça da cidade, ele monta uma barraquinha e fala, olha, eu vou aí fornecer consultas oftalmológicas aqui se o prefeito Sebastião for eleito. Olha aí, ó. Ocasião em que disse, se João for eleito prefeito, esses serviços comunitários vão continuar, eu vou continuar vindo aqui e fornecendo essas consultas oftalmológicas gratuitamente. Mas eu preciso que o João seja eleito, evidenciando a finalidade de obter o seu voto. Olha que ponto importante aqui. A finalidade está aqui na questão. Heleno, que também concorria, que é candidato da outra chapa, concorrente com o João, questionou o seu advogado. Olha, doutor, ele pode fazer isso? Será que nós podemos representar por captação ilícita de sufrágio em face de João? A questão, basicamente, está querendo saber da gente isso aí. Foi correto. O advogado virou para Helena e falou, olha,
Letra A. Não pode ser ajuizado em face de João, pois não há inequívoca prova de anuência da conduta de Pedro. Tá? Veja, não posso ajuizar ação em face do prefeito, porque não há prova que o prefeito está anuindo com a conduta de Pedro. B. Pode ser ajuizada em face de João, por figurar como beneficiário do ato. Olha, então, se a gente for fazer uma análise aqui, nem precisa ser de direito eleitoral, de direito penal, pessoal. Eu posso ter uma responsabilização objetiva. O João nem sabe do que está acontecendo. O João pode se responsabilizar pela conduta de Pedro? Me parece que não, pessoal. Não pode ser ajuizado em face de João, por figurar como beneficiário do ato e de seu vice por integrar a mesma chapa. Pode ser, né, a letra B. C. Não pode ser ajuizada, quer em face de João, quer em face de Pedro, pois não há pedido de voto por parte desse último. Então está dizendo que não pode ter ação porque o Pedro não falou que eu quero que você vote explicitamente. É necessário, que a questão está perguntando para a gente aqui é isso. A representação por captação ilícita de sufrágio, ela necessita que eu fale, olha, vote em tal pessoa? É preciso disso? D. Pode ser ajuizado em face de João, por figurar como beneficiário do ato, mas não de seu vice, que não foi mencionado por Pedro. Letra E. Não pode ser ajuizada, considerando a ausência de potencialidade lesiva de um único voto para desequilibrar a normalidade e a legitimidade da ação. Então, pessoal, aqui nós estamos diante do crime, né, de captação ilícita de sufrágio. É um crime importantíssimo, atual, na nossa jurisprudência, e a gente precisa ter muita atenção com ele. Então, veja, o que vai dizer o artigo 41A da Lei das Eleições? Ressalvado o disposto no artigo 26 e seus incisos, constitui captação de sufrágio proibida por essa lei o candidato que doa, oferece, promete ou entrega ao eleitor. Então veja que é um tipo multinuclear, ele tem vários núcleos. Se eu cometer qualquer um desses núcleos, o tipo está caracterizado. Não precisa que eu cometa todos os tipos, os núcleos. Então, se eu dou, se eu ofereço, se eu prometo, se eu entrego ao eleitor, mas veja, exige a finalidade, com o fim de obter voto, e a questão tinha isso. Com o fim de obter voto. Isso que importa, essa finalidade aqui, ó. Finalidade. Tá? Bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego ou função pública, e aí ele fala o lapso temporal, desde o registro de candidatura até o dia da eleição, inclusive sob pena de multa de 50 mil FIIs, cassação do registro, do diploma, previsto lá no artigo 22 da Lei nº 64, das inelegibilidades. Então está aí o que seria o conceito de captação ilícita de sufrágio. Tá? Bom, o candidato do A. Veja que na questão não é o candidato. É um terceiro que faz em nome do candidato. O candidato nem sabe. Nem sabe. E também no artigo 299 do Código Eleitoral, olha aí, ó. Dá, prometer, solicitar, receber para si ou para outro dinheiro, dado ou qualquer outra vantagem, para obter ou dar voto ou prometer abstenção, ainda que a oferta não seja aceita. Cuidado com o que eu vou falar. Né? Reclusão de 4 a 15 anos de multa. Aqui nós temos corrupção eleitoral. Não confundam com captação ilícita de sufrágio. Corrupção eleitoral com captação ilícita de sufrágio. Beleza? São crimes diferentes. E aí eu trago aqui as diferenças para vocês. Na captação ilícita de sufrágio, né, é um processo jurisdicional eleitoral, ao passo que na corrupção eleitoral é um processo
jurisdicional criminal. Corrupção é lá no crime mesmo, tá? Em um processo de captação ilícita de sufrágio, por exemplo, não é possível que o autor seja preso. Não. Nós vamos pedir que ele concorra, enfim, mas nós não vamos prendê-lo. Devemos destacar que uma mesma ação ela pode caracterizar tanto captação ilícita quanto corrupção eleitoral. Mas são coisas diferentes. Primeiro detalhe que vocês têm que ter atenção. As sanções da corrupção eleitoral, pessoal, pode ser tanto ao candidato, quem o auxiliou, próprio eleitor, quem aceitou ou quem solicitou a vantagem. Então aí está muito mais para a corrupção eleitoral. Concordam comigo? Na captação ilícita de sufrágio, somente o candidato responsável pelo ato praticado. Ele tem que praticar o candidato. Olha aí, ó, precedente do TSE. Somente o candidato tem legitimidade para responder à captação ilícita de sufrágio. Tá? Cuidado. Bom, mas para que a gente possa penalizar, nós temos que ter a prova da participação. Captação ilícita de sufrágio. Eu preciso da prova da participação, seja ela direta ou indireta, ou ao menos que ele tenha consciência do que o colega está fazendo. Se ele não tiver nada, se ele não sabe, teríamos uma espécie de responsabilidade penal objetiva que não é permitida pelo nosso ordenamento jurídico. O TSE, então, ele entende que para a caracterização de captação de sufrágio é indispensável a prova da participação. E essa participação pode ser direta ou indireta dos representados. Sendo permitida que seja na forma explícita na anuência da conduta, não bastando para a configuração que ele receba algum proveito por isso, que com os fatos tenha auferido, ou a gente estimula uma presunção que ele deveria saber. Ele não pode saber que o cara está lá na praça fazendo isso. Totalmente aceitável. Então, a caracterização da captura ilícita de sufrágio pressupõe a ocorrência de alguns requisitos. Cuidado. A prática de uma das condutas previstas lá no 41A, o fim específico de obter voto do eleitor, faltou a letra C aqui, ó. Participação ou anuência do candidato na prática do ato. Na questão, nós não temos isso. Nós não temos isso. Nos termos do artigo 41, já falamos, olha, os requisitos: realização das condutas, doar, oferecer, dolo específico de obter voto do eleitor e participação ou anuência do candidato beneficiado. Ainda coloca mais um aqui, ó. A ocorrência dos fatos, tá certo, tem que ter um período certo. Eu tenho que fazer isso desde o registro até o dia da eleição. Posso colocar 4 requisitos aí para eu falar em captação de sufrágio, tá, pessoal? Olha aí. Além disso, a jurisprudência do TSE afirmou o entendimento de que é necessária a existência de um conjunto probatório suficientemente denso, densidade, provas consubstanciadas. Não adianta chegar lá e falar, olha, o candidato ali, tá? Não é assim. Preciso de um conjunto denso, probatório. Beleza? Então, nós podemos já descartar de cara as alternativas B e D. Olha aí mais um julgado para a gente. Representação, capacitação ilícita de sufrágio, decadência. A jurisprudência está consolidada no que? Nas ações eleitorais que se cogita a cassação de registro, não estou falando cassação de direitos políticos, estou falando cassação do registro de diploma ou mandato, a litisconsórcio passivo necessário, lá do Código de Processo Civil. Eu vou ter que colocar as duas pessoas no polo passivo. Entre os integrantes da chapa majoritária, considerada a possibilidade de ser o vice ser afetado pela decisão. Então, tem que responder todo mundo ali, como litisconsórcio passivo necessário. No caso de representação por captação ilícita de sufrágio em que não figurou o vice, mesmo que inviabilizada a pena de cassação,
a possibilidade do exame das condutas narradas no inicial, pelo menos para que eu possa impor uma sanção pecuniária de caráter pessoal, devido eventualmente em relação ao titular da chapa que vigorou no processo. Beleza? Então, como regra, nós vamos colocar tanto quem recebeu, quem produziu a conduta, né? E o seu vício, é a regra. Aí está dizendo esse julgado aí. Tá? A alternativa C está incorreta. O parágrafo 1º do artigo 41A, no tocante à captação de lista de sufrágio, ela vai dizer que para a caracterização da conduta ilícita é desnecessário. Cuidado, pessoal. Cuidado, ó. Eu não preciso pedir voto, aquele pedido explícito. Olha, vote no Joaquim da Cruz. Não é preciso. Não é preciso. Basta que haja o dolo. Como é que se constancia esse dolo? No fim específico. Beleza? Cuidado com isso aí. E a alternativa E, ela está incorreta por esses julgados. Olha aí, ó, captação ilícita de sufrágio, aferição, potencialidade e desnecessidade. A compra de um único voto já é suficiente para a caracterização da ilícita de sufrágio. Nós estamos tutelando aqui a livre vontade do eleitor. Então, se eu conseguir apenas um voto dessa maneira, já era, sendo desnecessário aferir eventual desequilíbrio da disputa. Um voto. Cuida-se de circunstância de que, por si só, basta para a procedência dos pedidos, independentemente do impacto da disputa. Certo? E outro julgado aí, ó, a compra de um único voto é suficiente para configurar a captação ilícita de sufrágio, uma vez que o bem jurídico tutelado pelo artigo 41A da Lei das Eleições é a livre vontade do eleitor, sendo desnecessário. Cuidado com essas palavras, né? Desnecessário, prescindível, dispensável, né? A banca gosta de deixar a gente na dúvida com essas palavrinhas. Aferir potencial lesivo dessa conduta nefasta para desequilibrar a disputa. Tá? Pessoal, cuidado. Todos os crimes eleitorais são dolosos, tá? Oi, Patrícia, tudo bem? Seja bem-vinda aí. Todos os crimes eleitorais são dolosos. Tá? Se isso cair aí, você ficar na dúvida, eu preciso aí agir com dolo. Tudo bem? Beleza? Bom, próxima questão aí pra gente. Próxima questão aí pra gente. 2022 também do Senado. Vamos dar uma olhada aí. O Partido Alfa, o Partido Político Alfa, ele registrou seus candidatos para a disputa dos cargos eletivos de vereador do município Beta. Então, nós temos o município Beta e o Partido Alfa registrou candidatos A, B, C para a disputa dos cargos eletivos de vereador do município Beta. Beleza. Apesar de entre os candidatos inscritos 6 serem mulheres, então nós tínhamos aqui 10, por exemplo. 6 eram mulheres. 4 eram homens. Concorda comigo lá da matemática? Se nós tínhamos 10. Percebeu-se que essas últimas, as 6 mulheres, não realizaram campanha eleitoral. Elas não movimentaram os recursos financeiros e receberam reduzido quantitativo de votos, que não ultrapassou a casa das unidades para cada uma delas. Ao fim de regular a apuração, a Justiça Eleitoral comprovou a fraude, olha aqui, ó. Olha o crime aqui, ó. A fraude no registro das candidaturas femininas, já que as referidas mulheres não atuaram como verdadeiras candidatas durante o processo eleitoral.
Entenderam então o que aconteceu aí? Foi feita uma fraude, pessoal. Uma fraude. E aí? Né? Bom, vamos ver aí. Considerando os termos dessa narrativa, as consequências para a fraude detectada são. Quais as consequências? Né? Letra A. A perda do diploma de todos os registros candidatados, todos os candidatos registrados, tanto os homens quanto as mulheres, que foram eleitos, independente de qualquer prática do ato. Letra B, a perda do diploma de todos os candidatos registrados por Alfa. É mesmo o início aí. Que foram eleitos, mas aí ele faz uma ressalva. Desde que eles tenham anuído com a fraude. Na letra A fala, independente de qualquer ato. Letra C, a perda de diploma de todos os candidatos registrados por Alfa também, que foram eleitos desde que tenha participação efetiva na fraude. Olha só que diferença. Né? Letra D, não, vamos perder o diploma apenas das mulheres, com a declaração de sua inegibilidade para as eleições subsequentes. A condenação de Alfa e das mulheres pela fraude, sendo a todos aplicados a pena de multa, recaindo sobre as últimas a inegibilidade. Tá? Então veja aí a questão que nós temos. A Patrícia está dizendo que todas pagam, né, de acordo com a lei de improbidade administrativa também, né, Patrícia? Todas aí pagariam. Vamos analisar se é isso mesmo. Para a gente responder essa questão, pessoal, a gente precisa, antes de qualquer coisa, dar uma olhada aqui sobre o assunto direitos políticos e registro de candidatura. O artigo 10º, parágrafo 3º da Lei das Eleições, ele vai dizer que eu preciso do número de vagas resultantes das vagas previstas nesse artigo. Cada partido ou coligação ele tem que preencher o mínimo de 30% e o máximo de 70% para mulheres. Essa informação é importantíssima para a gente começar aí a entender o que está acontecendo. Concordam? Concordam comigo? No mínimo. Bom, que mais? Olha aí o que vai dizer o TSE, né? Jurisprudência a respeito da fraude. A fraude à cota de gênero de candidaturas femininas representa afronta aos princípios da igualdade da cidadania e do pluralismo político. Pessoal, isso é importantíssimo. Se cair na tua redação, é um tema que está em voga. Olha aí, o que você... Candidato, manifeste a sua opinião sobre a fraude na cota de candidaturas femininas. Excelência, a fraude à cota de gênero de candidatas femininas, examinador, né, excelência não é prova oral, representa uma afronta aos princípios da igualdade, da cidadania, do pluralismo político, na medida em que a ratio do artigo 10º, parágrafo 3 da Lei 9.504, é ampliar a participação das mulheres no processo político eleitoral. Então, uma vez caracterizada a fraude, por consequente, a comprometida disputa, a consequência jurídica em sede de ação de investigação judicial eleitoral, olha, ação de investigação AIJE, né, cassação dos candidatos vinculados ao demonstrativo de irregularidade dos atos partidários, independentemente de prova da participação, ciência ou anuência deles. Inegibilidade daqueles que efetivamente praticaram ou anuíram com a conduta. E nulidade dos votos obtidos com a coligação, pessoal. Efetivamente, deixa eu ver aqui, com
recontagem dos quocientes eleitorais e partidários. Então, essas são as consequências, pessoal. Essas são as consequências para quem agir aí com fraude. Olha a outra aí. Fraude à cota de gênero. De acordo com a jurisprudência dessa corte, a fraude à cota de gênero deve ser aferida caso a caso, a partir das circunstâncias fáticas de cada hipótese, notadamente levando em consideração alguns aspectos, como a falta de votos ou votação ínfima, inexistência de atos efetivos de campanha, prestações de contas zeradas ou notoriamente padronizada entre as candidatas. É justamente o caso da questão. Houve ali uma burla, né? Dentre outras, de modo a transparecer o objetivo de bular a isonomia mínima entre homens e mulheres, o qual, olha aí, que pronome relativo, o legislador procurou assegurar através do artigo 13º. Considerando que o que foi explanado, nós podemos afirmar que as consequências para a fraude em tela foram detectadas são perda do diploma de todos os candidatos registrados por alfa, não interessa, pessoal. Né? Todos vão perder o diploma, independentemente da prática de qualquer ato. Tá? Então, todos vão perder o mandato, né, os que foram eleitos. E detalhe, independentemente da prova da sua participação, ciência ou anuência, nos termos do entendimento do TSE. Beleza? Então, fraude, temos aí a consequência. Tudo bem? Sendo assim, nós podemos descartar de cara as alternativas B e C. As alternativas D e E confirmam expressões que não estão de acordo com as explicações acima. Dessa forma, o nosso gabarito é a letra A, pessoal. A perda do diploma de todos os candidatos registrados por alfa que foram eleitos, independentemente de qualquer prática, qualquer ciência aí, de qualquer prática, de qualquer ato. Tudo bem? Falou em fraude, nós temos aí essa sanção. Beleza? Pessoal, se estiverem gostando da aula aí, por favor, dá um like, dá uma curtida, por favor, posta aí lá no Instagram, o professor fica bem feliz. Meu Instagram é @prof.rafael_de_oliveira, tá? Eu fico bem grato aí com a ajuda de vocês. Tudo bem? Beleza? Bom, próxima questão. Questão 2023, uma questão de juiz, pessoal. Juiz substituto, TJMS. Vamos lá. Tício é candidato a vereador. Então vamos lá. O Tício, ele quer ser vereador. Beleza? Mas Tício, ele é desafeto, pessoal, de Caio. Ele é desafeto de Caio. Uma importante informação. O Caio vai ser candidato a prefeito. Então, um quer ser vereador e outro quer ser prefeito. Uma primeira dica aí que nós temos, pessoal, veja que são duas eleições para cargos majoritários, concordam comigo? Vereador e prefeito. Beleza? Bom, vamos lá. Que mais? Ambos concorrendo para mandatos a serem exercidos no mesmo ente federativo. Durante o período de campanha, Tício procurou o Ministério Público local, declarando perante a autoridade competente que Caio, no exercício, só um minutinho, pessoal, tá? Vou corrigir o que eu falei aqui, pessoal. Desculpa, vereador é proporcional, não é majoritário, tá? Desculpe. Então, ambos concorrendo para mandatos a serem dados. Tício procurou o MP local, declarando pela autoridade competente que Caio, no ano anterior, havia ocultado em sua residência um veículo que fora roubado por seu genro. Então, ó, que crime que é esse aí, pessoal? O genro dele foi lá e roubou um veículo. E Caio teria guardado o veículo. Né?
É, é receptação, pessoal? Que crime é esse aí? Né? Ou é favorecimento real? Né? Bom, vamos ver aqui. Bom, ele cometeu esse crime aí. A fim de ajudá-lo que a polícia deixasse de procurar o produto do roubo. Patrícia, não é denunciação caluniosa porque é verdade, tá? É verdade que ele cometeu esse crime aí. Então ele cometeu um roubo e guardou o carro. Né? O prefeito guardou o carro no genro na casa dele. Então é favorecimento aí, tá? Pode até ser uma receptação, a depender do caso. Mas é verdade. Fatos esses que te... Ó, mentira. Apaga tudo que eu estou te falando. Você já leu a questão, eu não tinha lido ainda direito. Tício sabia que era inverídico, pessoal. Tício sabia que era inverídico. Né? Ele está mentindo. Perdão. Diante das declarações prestadas, o Ministério Público requisitou a instauração de inquérito policial em desfavor de Caio, que foi validamente instaurado. Considerando a legislação em vigor e a jurisprudência atualizada, é correto afirmar aqui. Bom, pessoal, se não fosse um processo eleitoral, estava fácil essa, né, pessoal? É uma denunciação caluniosa. Ele sabe que é falso e imputa uma conduta criminosa, um crime, com certeza seria uma denunciação caluniosa. Mas estamos diante aí do cenário eleitoral. Então, nós, pelo princípio da especialidade, nós vamos ter aí uma denunciação caluniosa aí do processo eleitoral. Então vamos ver a questão aqui. Letra A. A conduta praticada por Tício é atípica, uma vez que não deu causa à instauração de procedimento no âmbito eleitoral. A questão está perguntando aqui para a gente aqui, para a configuração dessa denunciação caluniosa, eu preciso que haja instauração do procedimento? A conduta praticada por Tício é atípica, uma vez que o crime de denunciação caluniosa eleitoral somente ocorre quando o crime falsamente imputado tem natureza eleitoral. Então, eu preciso acusar o crime falso e esse crime falso tem que ser eleitoral. É assim, pessoal? Não é assim. O Ministério Público Eleitoral, ciente da instauração de inquérito policial em desfavor de Caio, deverá ajuizar a ação de impugnação de registro de candidatura, visando ele impedir o prosseguimento na corrida eleitoral. Será que a mera instauração do inquérito em desfavor de Caio já é apta para para ajuizar uma ação de impugnação de registro de candidatura, pessoal? D. Tício praticou o crime de denunciação caluniosa, previsto no artigo 339 do Código Penal. É isso? Eu ficar menorzinho para não aparecer aí na tela? Eu vou ver se eu consigo. O crime de denunciação caluniosa, previsto no artigo 326 do Código Eleitoral, pode ser investigado e o seu autor... Vamos ver se eu consigo fazer isso que você quer, tá? Pode ser investigado e o seu autor processado, ainda que o procedimento investigatório inaugurado tenha sido arquivado. Né? E aí, pessoal? Né? Questão importantíssima. Atual, e isso vai cair na prova, pessoal. Denunciação caluniosa eleitoral. Bom, vamos dar uma olhada aqui. Olha o que vai dizer o artigo 326A. Dar causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, de infração administrativa. Então vamos lá com calma. Investigação policial, processo judicial, investigação administrativa, inquérito civil lá no âmbito do Ministério Público, ação de improbidade administrativa. Então eu tenho 5 possibilidades. Atribuindo a alguém a prática de crime ou ato infracional de que sabe inocente. Mas olha o final. Isso é fundamental. Com a finalidade eleitoral. Princípio da especialidade. Especialidade. Beleza, pessoal?
reclusão de 2 a 8 anos e multa, pessoal. Olha o tamanho dessa pena, muito alta, tá? Então, cuidado. Você aí que pretende aí falar aí com o seu colega praticou um crime aí, determinado crime, muito cuidado com isso aí, tá? Pode dar ruim aí para você. Tudo bem? Bom, parágrafo 2º. A pena é diminuída da metade, de metade, se a importunação é de prática de contravenção. Então, a banca pode muito bem cobrar na tua prova se eu dar início à investigação, mas de uma contravenção e não de um crime, se isso seria fato atípico. É fato atípico? Não é. É causa de diminuição da metade. Cuidado, 50%. 1 a 4 e multa. Beleza? Incorrerá nas mesmas penas, condutas equiparadas aqui, quem comprovadamente, ciente da inocência do denunciado e com a finalidade eleitoral, divulga, propala ou por qualquer outra forma o fato que lhe foi falsamente atribuído. Mas cuidado, para eu incorrer nesse parágrafo 3º, pessoal, eu tenho que saber que é mentira o que ele está falando. Olha, o tipo é claro. Se eu propalo sem saber que é mentira, não há que se falar em crime. Eu preciso ter ciência de que nós estamos diante aí de determinado fato criminoso. Beleza? Tranquilo. Olha a letra B. O que diz a letra B? Vamos dar uma olhada nela. A conduta praticada por ti é atípico. Já vimos que não é. Somente quando o crime imputado tem a natureza eleitoral. Né? Claro que não, pessoal. Claro que não. Vai ser conduta criminosa. Tá? Interpretando o enunciado da questão, já é possível a gente depreender que a conduta praticada por Tício teve sim finalidade eleitoral. Houve uma clara tentativa de prejudicar Caio. Não tem nem que falar. Letra C. O Ministério Público Eleitoral, o que fala C? Ciente da instauração policial de Caio, deverá ajuizar. Não, pessoal, não. Ele não tem essa obrigação de entrar com uma ação de impugnação, a IRC, né? Visando impedir Caio na disputa, na corrida eleitoral. Essa ação de impugnação de registro de candidatura, ela vai ter previsão na lei de inegibilidade, lei complementar, LC 64 de 90. Tá? Essa ação visa impedir que certo requerimento de registro de candidatura seja deferido, devido condições de ausência de elegibilidade, é diferente, tá? Ou incidência de uma inelegibilidade, ou o registro não ter cumprido as formalidades legais. Não é o caso de ação de impugnação de registro de candidatura. Tá? Letra D. A conduta de Tício não é denunciação caluniosa lá do Código Penal, é denunciação caluniosa eleitoral. A questão não deixou nenhuma dúvida, pessoal. Teve finalidade eleitoral. Né? Houve uma clara tentativa de prejudicar a campanha eleitoral de Caio. Pronto. Lá do direito penal, princípio da especialidade. E a letra E, que é o nosso gabarito, né? O crime de enunciação caluniosa, previsto no 326, pode ser investigado se o autor e o autor processado, ainda que o procedimento investigatório, a partir das suas declarações, tenha sido arquivado. Então veja que são coisas independentes. Né? Teve um procedimento investigatório, a partir das declarações de Tício, ele foi arquivado, tá? Mas isso não impede aí que a ação vá para frente. Tudo bem? Olha aí, ó. A alegação de que seria indispensável o arquivamento formal do inquérito policial indevidamente instaurado para que só depois eu pudesse processar o crime de denunciação caluniosa não merece processar. Quando evidenciado, quando demonstrado que foi no próprio inquérito policial instaurado para apurar o crime de abuso de autoridade indevidamente imputado à vítima, que verificou se tratar-se de atribuição falsa de crime à pessoa sabidamente
inocente, pessoal. Beleza? Então não preciso aí, são coisas independentes. Mais uma, vamos que dá tempo. 2 minutos, mas dá tempo. Tendo em vista MP de Santa Catarina, tendo em vista as inovações legislativas feitas no Brasil com o objetivo de incrementar a participação política. Pessoal, isso aqui, ó, é certeza absoluta que vai cair na tua prova, tá? Participação feminina na política. A comprovação de fraude na cota de gênero terá como consequência eleitoral a cassação de diplomas ou mandatos, não apenas das candidaturas fictícias, mas de todos os candidatos vinculados a ela, seguida de retotalização dos resultados. Nós já vimos isso hoje, né? Já vimos isso hoje, tá? Absolutamente correto. Um grande abraço aí a meu amigo Latife Neto, cara aí do direito tributário. Se alguém estiver aí gastando muito com o imposto de renda, problemas aí de PVA, transmissão, ICMS, procurem aí o mestre Latife Neto. Beleza? Um grande professor aqui da casa, assistam a aulas do professor aí. É um grande mestre, amigo nosso aí. Beleza? Pessoal, já vimos aqui, ó, a fraude à cota de gênero representa afronta aos princípios da igualdade, cidadania, pluralismo político, né? Então vamos ter várias consequências: cassação dos candidatos vinculados em sede de ação de investigação judicial eleitoral, cassação dos candidatos dos demonstrativos de regularidade dos atos partidários, independentemente da prova, se anuíram ou não com a conduta, nulidade dos votos, enfim. Gabarito correto. Olha aí então, requisitos para fraude de cota de gênero: obtenção de evitação pífia das candidatas, a ausência de atos efetivos das campanhas, as mulheres nunca apareciam, tá aí. Prestação de contas com idêntica movimentação financeira, são alguns requisitos aí. E prática de campanha eleitoral em benefício de candidata adversa. Tudo bem? Olha aí, ó. É constitucional o entendimento jurisprudencial do TSE, segundo o qual é cabível a utilização de ação de investigação judicial eleitoral para apuração de fraude à cota de gênero. Imperativo, olha esse jogo. A jogada é de 2023, hein? Isso aqui tem cara de prova, hein? Cuidado. Uma bombinha aqui, ó. Bombinha. Isso aí tem cara de prova. Imperativa a cassação do registro ou do diploma de todos os candidatos beneficiados por essa fraude. Tudo bem, pessoal? Então, eu queria agradecer aí a presença de todos vocês, né? Estamos terminando aí a nossa aula. Queria dizer que foi um prazer. São temas aí que podem aparecer muito bem na prova de vocês, tá, pessoal? Então, eu peço aí a máxima atenção com vocês para essas questões. Espero aí que tenha sido produtivo, né? De coração aí é o que nós desejamos, tá? E deixem um like aí se gostaram, fiquem com Deus, bons estudos. Espero voltar aí com essa temática para a gente trabalhar mais questões aí dessa disciplina. Beleza? Obrigado, Angélica. Obrigado aí, Fátima, Patrícia que esteve aí presente aí com a gente. Júlio, não tenho ainda uma previsão de entrar em eleitoral, tá? Mas eu gostaria vamos ver se a gente volta aí. Eu vou dar uma aula sábado para Polícia Militar de alguns crimes aí, crimes da parte especial do Código Penal. Beleza? Acompanhe a gente lá na @prof. Rafael de Oliveira. A gente vai estar sempre junto aí. Tá bom? Um grande abraço aí, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau.